Graças a Deus estamos juntos mais uma vez nesta manhã de segunda-feira, hoje 15 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Compositor. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, parabenizamos a todos os compositores. E ao mesmo tempo lembramos que hoje vamos estar ouvindo no Cada Dia, o tema é a paz é preciso. É preciso ter paz. Nós estamos vivendo num mundo cheio de muita violência. Violência em casa, nos lares, na família, no trânsito, assaltos, roubos, fraudes. Há muita violência, balas perdidas, muita gente sendo atingida e precisamos de ter paz sim. Jesus, o príncipe da paz, ele disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, disse Jesus. O príncipe da paz está pronto a adentrar no seu coração, na sua casa, na sua família e promover uma paz que o mundo não pode dar. Nesta manhã eu quero lembrar também aos nossos telespectadores que ainda não fizeram aquisição do calendário de bolso. Vá hoje mesmo à Livraria Manancial, em Campina Grande, por trás das lojas Olacante. E também você que reside em João Pessoa, vá hoje mesmo lá nos estúdios da TV Master na Beira Rio e você pode adquirir gratuitamente, é uma cortesia do programa Opção para a Vida. Quero deixá-los com Cada Dia, com o tema sobre paz. Olá! Não é de hoje que estamos vendo e ouvindo notícias referentes a ações de grupos terroristas que têm causado a morte de muitas pessoas ao redor do mundo. Provavelmente, um dos acontecimentos nos últimos anos que teve maior repercussão foi o ataque ocorrido em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001. Foi um ato terrorista que atingiu dois grandes edifícios da imensa cidade de Nova York, nos Estados Unidos, as chamadas Torres Gêmeas. Esse ataque matou cerca de 3.000 pessoas, incluindo os 19 terroristas envolvidos naquele ataque. O sociólogo Walter Paes nos acompanhará nessa jornada sobre o terrorismo. E para início de conversa, falaremos sobre esse episódio citado anteriormente, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. O ataque de 11 de setembro foi um ataque que marcou a historiografia, né? Então a gente pega aí para alguns pensadores e alguns autores, historiadores, a partir de 11 de setembro a gente tem um novo rumo para a história. Foi um ataque marcante, né, chocante, e foi um dos grandes ataques que aconteceram no Ocidente, dentro de um país que basicamente era intocável, que é os Estados Unidos. Então nós tivemos aí um choque entre todos os países ocidentais, e esse ataque ele teve proporções mundiais, porque a partir do momento que nós tivemos esse ataque, nós tivemos também os Estados Unidos declarando guerra ao terror. Então nós começamos a ter uma guerra entre o mundo ocidental, e aí cristão, católico, contra o mundo oriental, mais propriamente o mundo islâmico. Antes de prosseguir, é bom lembrarmos que atos terroristas não são exclusivos do final do século XX ou do começo do século XXI, pois antes desses períodos, por razões diversas, o terrorismo já havia deixado suas marcas em outros locais e ocasiões. Ocorre, entretanto, que nos dias atuais, em razão da velocidade, da amplitude da comunicação que não se restringe mais aos jornais, rádio ou TV, mas que é intensamente difundida principalmente por meio de imagens e gravações na internet, nos mantemos, direto ou indiretamente falando, mais conectados com os acontecimentos associados ao terrorismo e acompanhamos de perto ou de longe suas causas e efeitos. Uma das coisas que fez com que o terrorismo ele começasse a ser estudado de uma forma mais propriamente dita é que, com os meios de comunicação, os próprios grupos terroristas começaram a se apropriar dos meios de comunicação e começaram a divulgar os seus atos. Seja atos que eles cometiam no Ocidente ou sejam atos que eles cometiam até mesmo no Oriente Médio, né, no Oriente. Então, o terrorismo passou a ser um meio que eles encontraram para chamar a atenção da sua causa. Se investigarmos o assunto terrorismo e o seu significado,
veremos que ele geralmente tem relação com o modo de impor uma determinada vontade pelo uso sistemático do terror. Terror que emprega violência para os mais diversos objetivos e interesses. Terror que, em certas situações, pode também ser chamado de terror revolucionário. O terrorismo ele pode ser definido de uma forma até direta, né? O terrorismo é um ato cometido por um grupo ou até mesmo por uma pessoa que tem uma intenção. Essa intenção ela é política ou ela pode ser econômica ou ela pode estar relacionada propriamente à religião. Então, o terrorismo é um ato violento em que você acaba estremecendo algumas bases do seu alvo, né? O terrorismo também tem uma característica que ele acaba quase que sempre tendo como alvo civis, né? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção e que nós, como cidadãos, né, normais, nós não gostamos, temos medo, terror desse terrorismo. E o terrorismo, como ele acabou se popularizando, ou seja, nós não sabemos mais quem é alvo e quem não é alvo, desde o 11 de setembro até agora, nós vivemos num estado de medo. O terrorismo, como se pode observar também, não se restringe a somente um lugar, um único grupo ou a um tipo de interesse. O terrorismo ele não está só associado a essa bipolaridade, senão a gente começa a construir que o Ocidente é o bonzinho, né, e o Oriente é o ruim. Então, e essa construção ela acaba deixando de lado algumas análises que permeiam o campo, né? Então, o terrorismo ele não é só limitado ao Ocidente e Oriente. O terrorismo ele pode ser feito dentro do próprio Ocidente. Então, são atos que ultrapassam essa dualidade entre Ocidente e Oriente. Mais recentemente, conforme temos visto, tem ocorrido com certa frequência, especialmente na Europa, ações de ordem terrorista reivindicadas pelo Estado Islâmico. A história da formação do Estado Islâmico está atrelada aos projetos que a Al-Qaeda, organização terrorista fundada por Osama Bin Laden e responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, desenvolveu para a conquista de poder na Síria e no Iraque após a guerra que os Estados Unidos da América e outras nações ocidentais deflagraram contra Saddam Hussein em 2003. O Estado Islâmico, que já foi chamado de Estado Islâmico no Iraque e na Síria, originou-se como um braço da Al-Qaeda, que atuava na região do Levante, na fronteira entre os dois países citados, mas logo se tornou independente da organização de Bin Laden e passou a atuar seguindo suas próprias regras. Os membros mais antigos da Al-Qaeda já declararam que o Estado Islâmico possui uma postura amplamente mais radical que a rede responsável pelos ataques do 11 de setembro. Assim como a Al-Qaeda, o EI também seguia por uma interpretação extremista da Jihad, Guerra Santa Islâmica, e alimenta a possibilidade de ataques terroristas a países ocidentais, já que encara o Ocidente como um reduto de degenerescência moral e decadência religiosa. Em junho de 2014, o Estado Islâmico proclamou seu novo sistema de governo e de lá para cá tem cometido toda sorte de crimes e crueldades contra aqueles que residem na região onde quer impor seu domínio. Depois da morte do profeta Maomé em 632 d.C., seus seguidores concordam com a criação do califado. E o califa é literalmente o sucessor do profeta, como chefe da nação e líder de uma comunidade de muçulmanos, que tem o poder de aplicar a lei islâmica, Sharia, na terra do Islã. O símbolo do Estado Islâmico aparece com frequência nas bandeiras que seus membros empunham e nos tanques de guerra por eles usados. Como se pode notar, o terrorismo praticado neste caso tem conexão com aspectos tanto religiosos como também políticos e econômicos, pois não há religião que não interfira em questões políticas e não há ação política que não tenha desdobramentos econômicos. O sequestro de jornalistas, embaixadores e outras pessoas que atuam no Oriente Médio é prática corriqueira do Estado Islâmico, quando o grupo se sente ameaçado
executa com crueldade essas pessoas mantidas como reféns. Entre as principais características do Estado Islâmico estão as mais variadas atrocidades que vem cometendo, sobretudo nas cidades que estão sob seu domínio, onde se encontram xiitas, cristãos e curdos, povo que pertence ao Oriente Médio, acabam sendo seus principais alvos. Eles não poupam ninguém. Crianças, homens e mulheres sofrem nas mãos deles com esses atos e com requintes de crueldade. Por outro lado, é bom que se diga que os acontecimentos do tempo presente associados ao terrorismo islâmico não devem nos fazer pensar que só existe esse tipo de terrorismo no mundo. Há outras coisas que, mesmo não sendo consideradas em si mesmas de cunho terrorista, são extremamente aterrorizantes, pois contribuem para o aumento de mortes e destruição de todos os tipos. É possível combater o terrorismo? Assim, eu acredito que possível é. Combater sim. Eliminar não, infelizmente. Mas combater sim. O terrorismo, ele necessariamente visa causar o terror. Então, infelizmente, nós vamos ter outras sociedades, outras entidades secretas que terão esse objetivo. Não é só a Al-Qaeda. A Al-Qaeda tem uma história super interessante, porque a Al-Qaeda ela foi criada pelos Estados Unidos para combater a União Soviética no Afeganistão. E a Al-Qaeda vai se colocar contra os Estados Unidos exatamente quando os Estados Unidos invadem o Golfo, que é na Guerra do Golfo, da década de 90. E é a partir daí que Osama Bin Laden começa o processo de ataque ao Império Norte-Americano. Inclusive, se a gente pegar no próprio World Trade Center, um ano antes, a Al-Qaeda cometeu 2 atos de terrorismo. 2 atos. 2 atos, um no Quênia, outro na Tanzânia, explodindo bombas dentro das embaixadas norte-americanas. Então, infelizmente, controlar o terrorismo não é uma coisa fácil, mas é possível. Agora, exterminar, erradicar, não. Eu colocaria como uma das formas para a gente combater, diminuir o terrorismo, pensar um pouquinho mais na questão da tolerância. Então, a gente conseguir ir além da tolerância, O Gilberto Gil uma vez falou isso quando ele era ministro da Cultura, para a gente ir além da tolerância, ou seja, não é só a aceitação do diferente, mas é também a assimilação do diferente. E também lutar um pouquinho aí contra a desigualdade social. Porque o terrorismo também pode ser uma forma de você devolver aquilo que você recebeu. Então, se você está numa situação de fragilidade, talvez a violência seja a única saída. Finalmente, ainda que o terrorismo islâmico deva ser alvo de nossa total indignação, repulsa e protesto, não podemos fechar nossos olhos para destruições e desconstruções aterrorizantes que muitas vezes estão ocorrendo à nossa volta. Shaman Rafiq é paquistanês e está no Brasil há cerca de 1 ano. Lá ele era pastor e professor de música. O motivo de ter deixado seu país tem a ver com o terrorismo religioso. Pakistan have a lot of terrorism, and you don't know. You go outside the home, and you cannot imagine. You cannot come back at home. You cannot preach gospel. You cannot preach about Jesus Christ. In this Pakistan, it's a Islamism country, so this is also kind of terrorism, because you don't have freedom of your religions. You cannot serve the Lord. You cannot pray in church freedomly, because you are praying inside, and 10 or 9 policemen, they are standing outside for security. And if you think about, if you talk any kind of thing against them, they said that you are blaspheming. It happened with us. We're doing a service, and some policemen standing outside. They come inside and say, why you pray in loudly in sound system? So they catch our presider, one person, and put into jail. Shaman foi perseguido por causa da sua fé. Some terrorism, they firing on our home at night, and God saved us. Because of this, we change our home and we go another place. E já chegou a ser preso. I go prisoner. My brother also. Fisicamente, Shaman está longe do terrorismo religioso que assola o seu país. Mas o seu coração ainda está lá. E daqui ele sofre com o que acontece no Paquistão. Well, when I heard about that Pakistan, it's a happening bomb blast. As I told you,
On Easter Day, it happened bomb blast. Christian people enjoy and some terrorism come, and also some churches, they are under attack the bomb blast. People enjoy serving the Lord, and suddenly a bomb blast, terrorism come inside the church and they put bomb and blast inside. Children die, women die, pregnant women die, man, everyone die, and I feel sad when I heard about this. So because my family is also there, some part of my heart belong to Pakistan because I spent 28 years in Pakistan. I love this place, but I don't like terrorism. I against that terrorism, and the people who make it, I don't know what they think about this, why they doing this, why they want to kill the people. I feel sad in my heart, in my spirit, and sometimes I cry that what happened in Pakistan. Children, women, everyone die, and they give a lot of lost. I cannot imagine. So I so upset. Parte da família de Shamon ainda está no Paquistão. E se você tem interesse em ajudá-los a vir para o Brasil, entre em contato com o e-mail que está na sua tela ou pelo telefone 19 3741 3063. Se desejamos um mundo onde não prevaleça o terrorismo, precisamos ser, no mundo, construtores da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz é preciso, terrorismo não. Iremos continuar esse programa, depois do intervalo, com o pastor Jeremias Pereira. Hoje vamos conversar um pouquinho, porque o assunto é intenso, sobre terrorismo. Você tem medo do terrorismo? Há vários tipos de terrorismo, não é? Tem o terrorismo verbal, tem o terrorismo emocional, tem o terrorismo que, às vezes, até dentro da família. Quem que nunca foi aterrorizado com o bicho-papão? Vai dormir, menino, não o bicho-papão te gruda. Mas o terrorismo que nós estamos falando é esse que dá essa insegurança em muita gente, em milhões de pessoas. É o que acontece na Síria, é o que acontece com os homens bombas, meninas bombas, os rapazes bombas. Eu tinha me casado com Claudinha Maria, muitos sabem, eu fui brevíssimos, 17 anos, 6 meses e 2 semanas, casado com Ana Maria, fundadora do Desperta Débora, um movimento de oração. Aí fiquei viúvo. E depois da viuvez, com 3 filhos, Jeremias Júnior, Lucas Davi e Ciro Daniel, o Senhor me deu a bênção de casar novamente com essa moça maravilhosa, Cláudia Maria, que já tinha sua filha Rúbia. E nós casamos em 2001. Ganhamos um presente para passar um tempo de núpcias e de passeio. Nós casamos em junho, mas aí ganhamos o presente para setembro. Temos uma foto dia 9 de setembro em frente às Torres Gêmeas. Voltamos para o Brasil e nós fomos intensamente assim surpreendidos, machucados, emocionalmente feridos pela ação terrorista, dia 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Possivelmente, os que moram no Oriente colocam que muitas ações terroristas foram realizadas contra eles. Nós vivemos esse tempo de insegurança nas nações. E não há respostas simples para perguntas complexas. Como é que um presidente de uma nação se comporta para lidar com o terrorismo? É claro que ele tem que trabalhar na segurança nacional. É claro que ele tem que pensar em proteger seus cidadãos, como é que seu serviço de inteligência, como é que as Forças Armadas vão trabalhar. Para isso, nós precisamos orar para esses que estão investidos de autoridade terem sabedoria para decidir.
Aí o que acontece agora com você e comigo? Muita gente tem medo de viajar, medo de que esteja numa estação de metrô, esteja num lugar em qualquer cidade do mundo e bum! Uma bomba explode tudo e a pessoa morre. Não, eu não vou. A gente precisa entender melhor a vida com Deus e a vida com Cristo Nosso Senhor. Quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ele entra num movimento das promessas de Deus, ele entra numa segurança da soberania de Deus que muda a história dele. Quando a gente está seguro nas mãos de Deus, nós não temos medo de morrer não, gente boa. Sabe por quê? A morte é como celebrar um aniversário. A morte é mais um acontecimento da vida. É assim que a gente crê como cristão, que crê em Jesus Cristo. Por quê? Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou o preço dos nossos pecados, transformou nossa vida, ressuscitou dentre os mortos e nos garantiu que os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, nós temos uma jornada que ela vai nos encerrar nessa vida com a morte que nos promove a comunhão plena com Cristo Jesus, nosso Senhor. Um cristão, quando morre, ele morre dentro do propósito e da soberania de Deus. Se ele morrer de velhice, se ele morrer de acidente, se ele morrer de morte matada, se ele morrer de morte morrida, se ele morrer de bomba, o projeto de Deus fechou na vida dele. Vivemos nesse mundo para a glória de Deus. Vivemos nesse mundo para servir a Cristo. Vivemos nesse mundo para manifestar que o nome de Jesus seja adorado entre todas as nações. Enquanto isso, lidamos com as dores do mundo, entre elas as dores provocadas pelo terrorismo. Como é que deveria ser nossa ação pessoal e nossa ação como Igreja de Cristo? Bom, já falamos que os governos precisamos que eles tenham sabedoria, eles precisam mesmo manifestar segurança nacional, isso não tem jeito, certo? Mesmo o presidente crente tem que ter esse coração que a Bíblia diz aqui, mas tem que atentar para como proteger sua nação. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 5, verso de número 9, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, os que promovem a paz. Onde é que precisa de um pacificador? É onde tem inimizade. Não precisa de um pacificador onde está todo mundo em paz. Pacificador onde tem conflito. Pacificador precisa onde tem separação. Um pacificador precisa num ambiente onde há pecado e precisa de perdão. Por isso que Jesus Cristo é a nossa paz. Ele pega a mão do pecador e ele, Deus vivo, nos reconcilia com o Deus vivo, Criador de todas as coisas, sendo Ele mesmo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Enquanto lidamos nesse mundo, com as tristezas e as lágrimas que vêm aos nossos olhos, no Brasil, louvado seja Deus, nós não temos, louvado seja Deus, essa experiência de ações terroristas, louvado seja Deus. Mas nós vivemos numa época globalizada, numa época em que nossos filhos, seu marido, seus pais, seus amigos têm que viajar ao redor do mundo para negócios, para obra missionária, até mesmo para passeio. Enquanto vivemos nesse mundo, sejamos nós mesmos, a começar de dentro de casa, aqueles que promovem a paz. Oremos para aqueles cristãos que estão em posição de destaque no mundo, sejam promotores da paz. Oremos para que as nações cessem a guerra, se reconciliem com Cristo Nosso Senhor, tenham temor a Deus e possam baixar as armas e a violência para que não defenda a sua ideologia, matando as outras pessoas. Enquanto isso, viva sua vida, segura em Cristo Jesus, deixe-vos a paz minha paz vos dou. Cristão, não tenha medo, não tenha medo. Não deixe de viajar com medo de que uma bomba exploda e acabe com você, não tenha medo. Não deixe de fazer missões com medo de que uma bomba venha e acabe com você. Nós não somos dos que têm medo dos terroristas, nem somos daqueles que incentivam o terrorismo, somos daqueles que vivem a paz e promovem a paz. Você sabe que onde há o terror, quem sofre mais?
idosos, crianças e mulheres. Por eles devemos chorar e por eles devemos sofrer. Devemos orar por aquelas nações que abrem-se para abençoar aqueles que fogem do terrorismo, que fogem da guerra, que desesperadamente, sem possibilidades, estão errantes pelo mundo. Devemos orar para que o Senhor abençoe essas nações. Devemos orar para que Deus transforme o terrorista. Devemos orar pedindo a Deus que quebre essa força que o maligno usa também para trazer insegurança diante dos povos e das nações. Devemos orar para que o mundo que jaz no maligno, o mundo que jaz no pecado, arrependa dos seus pecados e seja entregue nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Jesus Cristo é o único que pode dar um novo coração a você, dar um novo coração ao terrorista, dar um novo coração àquele pai que treina seu filho para explodir, para matar gente em nome de uma ideologia. Bom, nós podemos transformar o mundo sozinho? Claro que não. Mas você pode fazer um pequeno movimento, aí mesmo onde você está. A começar dentro do seu casamento, dentro da sua casa e dentro da sua igreja. Faça um movimento em favor da paz. Faça um movimento de reconciliação. Talvez você pode começar agora mesmo, entregando sua vida a Jesus. O Senhor te dá um coração que encontra nele a paz. Também podia fazer um movimento em direção a alguém que você está em guerra com ele. O movimento do perdão, o movimento da reconciliação, o movimento que declara que você é um pacificador. A Bíblia diz que quando a gente é aquele que busca a paz, nós demonstramos que somos filhos do Deus vivo e verdadeiro. Nessa manhã, quero convidar você para orar em favor da paz no mundo, especialmente por aquelas nações que sofrem, por aquelas famílias que sofrem, por causa do terrorismo, perderam seus entes queridos, por crianças que estão sendo manipuladas e treinadas para morrer e para matar, por causa de uma ideologia ou de uma crença que não glorifica o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, reverentemente, oramos nessa hora em favor das nações que sofrem com a guerra, com o terrorismo. Oramos pedindo que o Senhor manifeste o teu poder e que o Senhor convença do pecado e da justiça e do juízo aqueles, Senhor, que financiam o terrorismo. Aqueles, meu Deus, que ganham com o terrorismo lucro financeiro ao redor do mundo. Nós oramos que o Senhor nos dê notícias de que os terroristas foram transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos também por consolação, para que aqueles que perderam seus amados sejam consolados. Oramos pelas crianças, oramos pelos idosos, oramos por mulheres. Meu Deus, intervém poderosamente na história do nosso mundo. Usa-nos para levar as boas novas do Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo movimento de conversão entre terroristas que temos ouvido nesses últimos dias, a operação do Espírito Santo. Livra-nos também do medo. Ajuda-nos a ter segurança no Senhor e nas tuas promessas. Também, a começar de nós, no ambiente que vivemos, faz de cada um de nós pacificadores, aqueles que promovem a paz. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, hein, gente boa? Que o Senhor lhe faça um pacificador na sua família, na sua igreja, na sua cidade e uma bênção para as nações. Amém? Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até o nosso próximo programa. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar